E aí, galera, vamos comentar o módulo 12, colonizações inglesa, francesa e holandesa. A primeira questão da Unesp começa aqui com uma canção, uma balada inglesa do século XVII, dizendo o seguinte: a razão que me consta porque ides àquele país é o desejo de povoar essa terra longínqua e fazer uma nova plantação, onde tereis boa terra em abundância para plantar e cultivar, a qual ninguém vos tirará nunca enquanto assim o quiserdes. Então, a canção faz uma referência à migração inglesa para a América do Norte no século XVII, nos anos 1600. A partir das informações da canção, explique a singularidade da estrutura da colonização inglesa na América do Norte do século XVII. Então, primeira coisa, vamos entender exatamente o que a questão quer de você. Ela está falando, ela está pedindo para você explicar a singularidade. Algo singular é algo único, algo diferenciado. A singularidade da estrutura colonial inglesa. Você sabe que das 13 colônias inglesas da América do Norte, as colônias do Norte eram diferentes, sim. As do Sul, não. As do Sul têm uma colonização de exploração semelhante àquela que você encontra na América Espanhola, na América Portuguesa. Então, se a questão está falando de singularidade da colonização inglesa, é uma referência às colônias do Norte. Muito bem. Vamos ver o que a questão está pedindo de você. A resposta aqui, bastante longa por sinal, ela trata de um modo geral das 13 colônias. Eu não concordo com a resposta elaborada pela central do objetivo. Aqui você tem comentários sobre o norte e sobre o sul, e depois uma observação em que o professor da central comenta que a questão está errada, porque a questão fala de singularidade, portanto se fala das colônias do norte, e o texto, a canção, fala de amplas áreas de terra, o que indicaria os latifúndios do sul. Eu acho que isso é besteira. Quando a questão fala de singularidade, está falando a respeito do norte. O que você teria que destacar dessa singularidade? As características de uma colonização de povoamento, que são elas o uso de pequena propriedade, o uso de trabalho livre, a policultura e a produção para o mercado interno. Então, se você citasse essas características da colonização de povoamento, você responderia satisfatoriamente esta questão. Muito bem, vamos para a questão número 2 da Fundação Getúlio Vargas. Diz aí: a fixação de ingleses na América do Norte resultou em 2 processos distintos de colonização. Assinale a alternativa que descreva corretamente as colônias do Sul. Então grife aqui, colônias do Sul. É esse o centro da questão. Alternativa A: dependiam da economia familiar e desenvolveram uma ampla rede de relações comerciais com as colônias do Norte. Não, está errado. No Sul predominou escravidão e não mão de obra familiar, e as colônias do Sul faziam comércio diretamente com a metrópole. Você não vai ter um intenso comércio das colônias do Sul com o Norte. B: apoiavam-se na servidão temporária, que fazia os colonos pobres serem explorados pelos grandes proprietários. Não é verdade. Nós vamos ter servidão temporária no início da colonização do Norte. Ingleses que não tinham condições para pagar o translado da Inglaterra até a América do Norte se submetiam a trabalhar alguns anos gratuitamente para proprietários de terra na América do Norte, que os exploravam em troca da passagem de navio da Inglaterra até a América do Norte. No Sul predomina trabalho escravo. C: baseavam-se em uma economia escravista e agroexportadora. Perfeito até aí. Escravidão e produção agrícola para exportação, cujos produtos principais eram o algodão e o tabaco. Perfeita. Dentre os produtos, o algodão é que se destacava. D: consolidaram-se como o primeiro grande polo industrial das Américas graças à vinda de produtores têxteis ingleses. Não é verdade. Quer dizer, no Sul nem mesmo manufaturas, produção artesanal existia. Quer dizer, a primeira região a se industrializar, isso depois do período colonial, já no século XIX, vai ser o Norte, não o Sul.
E caracterizaram-se pelo emprego de mão de obra assalariada e pela presença da grande propriedade agrícola monocultora. O erro aqui está em mão de obra assalariada. Como você sabe, no Sul predomina a escravidão. Então a alternativa correta nesta segunda questão é a alternativa C. Muito bem, vamos para a terceira questão. A terceira questão diz: a colonização inglesa começou tardiamente, por causa de problemas políticos internos. Entretanto, se considerarmos os fatores que impulsionaram a fixação dos ingleses na América do Norte, poderemos citar entre outros. Então vamos lá. Primeira coisa, identifique exatamente o que a questão quer de você. A questão está te pedindo para identificar fatores que impulsionaram a fixação de ingleses na América do Norte. Que motivos fizeram com que ingleses migrassem da América do Norte, da Inglaterra para a América do Norte? Vamos lá então. Alternativa A: o controle total da colonização pelo Estado, que criou, para isso, as companhias de comércio de Londres e Plymouth. Não é verdade. Realmente essas companhias de comércio existiram, mas você sabe que a colonização inglesa não foi totalmente controlada pelo Estado. Ela foi uma iniciativa de súditos ingleses que fugiam de perseguição religiosa ou da miséria. Alternativa B: o desenvolvimento de grandes lavouras de produtos tropicais no norte e de pequenas propriedades no sul. Você sabe que é o inverso. Produção tropical vai acontecer no sul, enquanto o norte você vai ter a pequena propriedade de terras voltada para a policultura. Muito bem, vamos para a alternativa C. Diz aí: a utilização da servidão por contrato, que é a tal servidão temporária que eu já citei na questão anterior, como forma de trabalho predominante nas 13 colônias. Não é verdade. No norte predominou trabalho livre e no sul escravidão. D: a relativa liberdade desfrutada por algumas colônias, principalmente as do norte, em relação às regras do mercantilismo. Perfeito. Perfeita D. Qual a grande regra do mercantilismo que era utilizada para controlar colônias? O pacto colonial, o sistema de monopólios. E o estabelecimento de diversas colônias no Caribe para proteger o comércio das 13 colônias. Não é verdade. Você sabe que a grande colônia inglesa no Caribe foi a Jamaica, que produzia açúcar no sistema de plantation. Não existe nenhuma intenção de proteger o comércio das 13 colônias criando colônias no Caribe. Isso é besteira. Então a alternativa correta nessa questão, alternativa D, de dimetilaminofenil de metilpirazolona. Gostou da palavra? Tenta decorar. Quarta questão: assinale a alternativa correta sobre a colonização francesa na América do Norte. Como eu comentei em sala de aula, questões sobre a colonização francesa são raras nos vestibulares, mas é sempre bom ficar atento. Vamos lá então. Alternativa A: a Louisiana corresponde aos vales do Mississippi e do Rio Missouri. Verdade, estariam na região central, o meio oeste norte-americano de hoje em dia. Foi perdida para a Grã-Bretanha, para a Inglaterra, na Guerra dos 7 Anos. Não é verdade. Eu vou falar da Guerra dos 7 Anos quando eu tratar da independência dos Estados Unidos. Essa guerra precede a Guerra de Independência. E os ingleses nessa guerra tomaram 5 colônias francesas. Tomaram a Nova França, a região do atual Quebec, e não a Louisiana. A Louisiana vai ser comprada mais tarde, no século XIX, quando os Estados Unidos já eram independentes. Ela vai ser comprada da França pelos norte-americanos. Alternativa B: a cidade de Nova Orleans, no delta do Mississippi, permaneceu em poder da França até o início da Guerra de Secessão. Não é verdade. A Guerra de Secessão acontece na década de 1860, quando os Estados Unidos já estavam independentes. A região de Nova Orleans fica na Louisiana. E essa região já tinha sido adquirida pelos Estados Unidos no comecinho do século XIX, em 1803. Alternativa C: um remanescente da colonização francesa. O que é um remanescente? Alguma coisa que sobrou, que permaneceu. Na América do Norte, é a presença de uma região francófona no Canadá atual. O que quer dizer francófona? Fono, fala, som, fala francesa. Uma região do Canadá que fala francês é o Quebec. Realmente você tem uma área francófona no atual Canadá. Interessante a ser. Alternativa D: a França pouco se interessou pela América do Norte,
preferindo concentrar seu esforço colonizador na região das Antilhas. Não, não é verdade. Vai existir, né, interesse francês nas Antilhas, sobretudo no Haiti. O Haiti vai ser o grande produtor de açúcar, a grande colônia francesa produtora de açúcar. Né? Isso não quer dizer que os franceses não tiveram interesse na América do Norte, na região de onde eles tiravam peles. Né? Alternativa E, os colonos franceses da região do Quebec apoiaram os norte-americanos na guerra de independência contra a Inglaterra. Não é verdade, você não vai ter envolvimento do Quebec na guerra de independência dos Estados Unidos. Então a alternativa correta nesta quarta questão é a alternativa C de Cucamonga. Quinta questão, da Fundação Getúlio Vargas. Sobre a colonização holandesa na América, assinale a alternativa correta. Como eu comentei em sala de aula, né, os holandeses não tinham um grande interesse em manter colônias. Eles tinham um interesse muito maior em serem os intermediários, né, no comércio colonial. Então eles compravam produtos coloniais de portugueses, de espanhóis, de ingleses, de franceses, para revender em outras partes do mundo. Vamos lá então. A. Na América do Norte, a Companhia das Índias Ocidentais, de capital holandês, fundou a cidade de Nova Amsterdã. Verdade, não é? Essa Companhia das Índias Ocidentais, eu vou falar, não é, dela quando eu tratar da invasão holandesa no Brasil. Ela reunia a burguesia holandesa, que estava interessada, não é, em criar entrepostos comerciais mundo afora. Entrepostos comerciais chamados de feitorias. Não é? E eles vão fundar na costa atlântica, entre as colônias do Norte e Sul, né, colônias inglesas do Norte e Sul, eles criaram Nova Amsterdã, que mais tarde vai ser adquirida pelos colonos ingleses e mudará de nome para Nova York. Essa é a correta. Vamos ver por que as outras estão erradas. B. As colônias holandesas nas Antilhas foram conquistadas pela Inglaterra ao longo do século XVIII e XIX. Não é verdade. Você vai ter uma pequena presença holandesa em Barbados, ali nas Antilhas, depois que eles são expulsos do Brasil. Lá na região, os holandeses também vão produzir açúcar. C. A colonização holandesa resultou primordialmente da iniciativa governamental. Não é verdade. Os holandeses instalados pelo mundo eram sobretudo ligados à burguesia holandesa, interessada em criar feitorias, entrepostos comerciais para desenvolver a intermediação comercial. Dado o caráter absolutista do Estado francês, também não é verdade. Depois que a Holanda se livra do domínio espanhol, você vai ter a Holanda se transformando numa república burguesa. D. A expulsão dos judeus e protestantes da Holanda, em decorrência da Contra-Reforma, prejudicou a colonização batava. Está errado. A Contra-Reforma católica na Europa vai sim perseguir judeus e protestantes em países onde o catolicismo predominava, como é o caso de Portugal e Espanha. Não é o caso da Holanda. Grande parte da burguesia holandesa era protestante, era calvinista. Não existiu, muito menos, perseguição a judeus na Holanda. Então está errado a B. Alternativa E. A primazia flamenga, eles foram os primeiros na colonização da América do Norte, decorreu da existência de um Estado nacional desde o século XV. Não é verdade. Como eu disse, a Holanda estava sob domínio espanhol até quase o final do século XVI. O Estado Nacional holandês surge depois deles se livrarem do domínio espanhol. E ainda nós não temos primazia holandesa na América do Norte. A primazia foi inglesa e não holandesa. Então a alternativa correta nesta quinta questão, alternativa adianta. É isso aí, garotada. Voltamos na nossa próxima aula.